Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos traz uma grande oportunidade para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Quando você lê o livro de Salmos, você tem 150 salmos. Então, 150 salmos permitem que você faça uma leitura de um salmo por dia, e dessa forma você tem 150 dias de relacionamento com Deus. Se você medita no livro de Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias, praticamente o ano todo, tendo um momento de comunhão com Deus. Além disso, quando você lê o livro de Salmos, você aprende como louvar a Deus. O livro de Salmos ele é um livro de louvores, tanto que no hebraico, no texto original da Bíblia, o livro de Salmos ele é chamado de Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa justamente louvores. O povo de Israel louva a Deus por meio dos salmos. Então nós aprendemos como orar, como agradecer a Deus, como nos portar diante das situações da vida em relação à vontade de Deus. O livro de Salmos também funciona como um manual para nós. O Salmo de número 1 fala como você pode ser bem-sucedido. Depois você tem vários salmos até você chegar no Salmo 150 que funcionam como uma escada, em que você vai crescendo, subindo no relacionamento com Deus, porque você aprende a cada salmo que você medita como estar mais perto dele, até que você chega no Salmo 150 e lá está escrito: todo ser que respira louve ao Senhor. É como se o livro de Salmos tivesse um início, um desenvolvimento e uma conclusão. Imagine o livro de Salmos como uma escada. Você começa e aprende como subir essa escada. E quando você vai percorrendo degrau por degrau, você chega lá no topo, perto de Deus, concluindo que todo ser que respira deve louvar a Deus. Então o livro de Salmos, no Salmo de número 1, ele diz que você vai ser bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não ficar sentado na roda dos escarnecedores, mas ao contrário disso, meditar na lei do Senhor dia e noite para fazer o que está escrito nela, porque dessa forma você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Isso significa que você vai estar conectado diretamente à fonte, que é Deus. Ele é a fonte do ribeiro de águas, que limpa os nossos pecados e que mata a nossa sede, a sede da nossa alma, a sede espiritual. Muitas pessoas ficam carregadas de vazio, e elas não sabem que o tamanho do vazio que elas sentem é o tamanho da falta de Deus na vida delas. Mas se você medita na lei de Deus dia e noite e pratica essa lei e essa vontade de Deus, você recebe esse ribeiro de águas que matam a sede espiritual e as suas folhas não vão secar. Significa que você sempre vai ter fé, renovação da sua esperança, paciência, bondade, amor, comunhão, união, todas as bênçãos de Deus, e você vai dar o seu fruto na estação própria. Significa que você, em todos os momentos da vida, seja no verão ou no inverno, seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis, você vai saber como enfrentar cada desafio e vai passar por todas as situações da vida com a proteção de Deus. O Salmo de número 1 fala isso. E fala que os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que é espalhada pelo vento. Significa que eles vão vivendo essa vida sem saber o que está acontecendo, por que estão passando pelo que estão passando, muitas vezes cheios de dúvidas, cheios de medo, com
falta de esperança, falta de ânimo. Por quê? Porque não estão se alimentando da palavra de Deus, meditando nela, dia e noite, para fazer o que está escrito nela. O livro de Salmos mostra que nos momentos de angústia, o Senhor está do nosso lado. O Salmo 46 fala que ele é o socorro bem presente na angústia. O livro de Salmos fala que se você estiver doente numa cama, Deus está dando consolo a você. O Salmo 38 diz isso. Se você está cercado por inimigos, o Salmo de número 3 fala que Deus vai dar o sono e a tranquilidade a você. Se você estiver passando por falta de alguma coisa, o Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você estiver com medo da morte, o Salmo 90 fala que o Senhor é de geração em geração. Para ele 1000 anos são como a vigília passada. Ele é eterno. Se você estiver com ele, você vai herdar a vida eterna. Se você estiver com pecados, o Salmo 51 fala que Davi cometeu um adultério e matou o marido da mulher com quem adulterou. Mas ele se arrependeu e pediu a Deus: cria em mim um coração puro. Então Deus pode criar um coração puro, por maiores que sejam os seus pecados. Portanto, o livro de Salmos mostra que Deus está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, e Ele tem vida eterna para dar a todos aqueles que confiam nele. Hoje nós estamos no dia 148 desse propósito. Estamos chegando próximos do final dessa jornada de 150 dias. Talvez você caiu nesse vídeo e não assistiu os vídeos anteriores, mas eu convido você a acessar a playlist 150 dias para crescer com os salmos. E ali você pode acessar todos os salmos que nós já fizemos a leitura e a meditação. Todos os dias desse propósito foram feitos sempre com essa lembrança e com esses ensinamentos do valor do livro dos Salmos, porque foi o Espírito Santo que nos revelou como o livro de Salmos tem o poder de manter o nosso relacionamento com Deus. E com essa direção do Espírito Santo, nós pudemos desfrutar desses dias, fortalecendo a nossa fé, vencendo os nossos medos, derrotando as tentações e vencendo os nossos pecados, corrigindo os caminhos errados, entendendo que Ele está conosco na hora da angústia, entendendo que nas nossas faltas Ele é aquele que é o nosso pastor e nos dá provisão, entendendo que se morrermos, receberemos a vida eterna, se estivermos todos os dias com Ele, em comunhão com Ele. Então, o livro de Salmos é um livro que nos traz esperança, um livro que nos revela como Deus é bom, e quando nós chegamos aqui no final do livro de Salmos, a partir do Salmo 145, aliás, do Salmo 146, nós temos os últimos 5 salmos que são chamados de salmos de aleluia. Aleluia significa louvar a Deus. O Salmo 146 começa com essa expressão, louvai ao Senhor, que significa aleluia. O Salmo 147 também. E agora, como você está vendo aqui na tela, o Salmo 148 também começa com louvai ao Senhor. E ele repete, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. O Salmo 149 também começa com louvai ao Senhor e o Salmo 150 também. Isso é proposital. Esses 5 últimos salmos, o 146 até o 150, são chamados de salmos de aleluia, porque todos eles começam com aleluia. Aqui nós estamos lendo a tradução, que aleluia significa
louvem ao Senhor. E esses 5 salmos começam com a expressão aleluia, louvem ao Senhor, como que revelando que a conclusão de toda a nossa vida é louvem ao Senhor. Por isso os últimos 5 salmos falam todos louvem ao Senhor. É como se você começasse a ler os salmos e recebesse a instrução de como seguir a sua vida. Ao longo dos salmos, você aprende que Deus está sempre com você. E no final, você conclui: aleluia, nós temos razões para louvar a Deus. Deus é realmente maravilhoso, então devemos louvá-lo. Então, os últimos 5 salmos são os salmos de aleluia. Estamos aqui no 148, que faz parte desses últimos 5, e ele começa com essa expressão: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. E o Salmo 148, ele pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele fala que todos os elementos do universo devem louvar a Deus, porque foi Ele que criou o universo. Então vamos ler aqui a primeira parte. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. 2. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. 3. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Versículo 4. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Versículo 5. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. 6. E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei, que não ultrapassarão. Então, você sabe que o sol, ele tem o seu percurso, o momento de nascer e o momento de se pôr. A lua tem um momento de aparecer e de desaparecer. As estrelas também. Os mares, eles têm os seus limites. Então, tudo que Deus criou tem limites que foram colocados por Deus. Essa primeira parte aqui, do 1 ao 6, fala das coisas que estão relacionadas ao céu. Eu falei dos mares. Os mares, na verdade, fazem parte aqui da segunda parte do Salmo 148. A primeira parte é sobre os elementos dos céus, os elementos do universo. A segunda parte fala sobre os elementos da terra. A terra deve louvar a Deus. Veja aqui, do versículo 7 até o versículo 12. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. 8. Fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa sua palavra. 9. Montes e todos os outeiros. Outeiros são as colinas. Árvores frutíferas e todos os cedros. Os cedros são as árvores mais altas. Versículo 10. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. 11. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. 12. Rapazes e donzelas, velhos e crianças. Então, a segunda parte é louve ao Senhor a terra. As coisas da terra e todas as pessoas devem louvar a Deus. E aí vem a última parte. A terceira parte fala assim, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. 14. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Então, o Salmo 148, ele se divide em 3 partes. A primeira parte, todos os céus, o universo deve louvar a Deus, versículos 1 a 6, porque foi Ele que criou os céus, o universo. Depois a segunda parte, do 7 até o 12. A terra deve louvar a Deus, as coisas criadas e também os seres humanos, todas as pessoas. E a última parte, que todos louvem a Ele, porque o nome dele é exaltado, todos que estão na terra e que estão no céu. E ele termina dizendo que o povo de Deus
deve louvar a Deus. Esse é o Salmo 148. Deus abençoe a sua vida. A leitura desse salmo mostra que Deus criou todas as coisas, que todos nós devemos adorar a Ele e louvar a Ele. E a pergunta que eu faço agora é: você já aceitou a Jesus? Se você ainda não aceitou a Jesus, você pode fazer isso agora. Deus enviou Jesus para que morresse na cruz, para que pelo sangue dele todas as pessoas que receberem ele, acreditarem nele no coração e aceitarem ele, confessando com a boca que eu aceito Jesus, recebem o perdão dos pecados, se tornam filhos de Deus, recebem o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus morando na pessoa que o recebeu, e recebem o registro do seu nome no céu, no chamado Livro da Vida, que é o livro onde está o nome de todos os que aceitaram a Jesus para entrarem no céu quando morrerem, quando partirem dessa vida, para alcançarem a vida eterna. Então, se você ainda não fez isso, faça isso agora. Creia que Jesus é o Filho de Deus e faça uma oração agora comigo. Repita essa oração. Com fé, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Salvador e Senhor. Perdoa agora todos os meus pecados e me recebe, Deus, como teu filho ou como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me ensinar a te seguir até o fim dessa vida. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você se tornou filho, filha de Deus. Você recebeu o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo agora mora em você. O Espírito Santo vai falar com você. Ele vai colocar um aperto no seu coração e no seu peito quando você estiver no caminho errado. E ele vai falar com você com frases curtas, dizendo: siga por esse caminho, faça dessa forma, ouça esse conselho, escute essa palavra, leia a Bíblia, porque na Bíblia Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que você leu para que você siga no caminho certo. A Bíblia mostra quais os caminhos de Deus, a vontade dele. Você vai conhecer as vontades de Deus, os conselhos dele, os propósitos dele para a sua vida, e o Espírito Santo vai ajudar você a entender isso. Ele também pode falar com você por meio de sonhos. A Bíblia conta de muitas pessoas que pediram uma resposta de Deus e tiveram um sonho, onde entenderam a vontade de Deus para elas. E ele também pode falar com você usando profetas. Pessoas comuns como eu e você, que têm muita comunhão com Deus e que receberam esse dom de poderem entregar os recados de Deus para os irmãos. Eles vão aparecer no seu caminho na igreja, ou às vezes Deus vai colocar essas pessoas na rua para dizer a você: Deus manda dizer a você isso, isso e isso. Você pode orar e pedir que Deus lhe traga uma resposta. E Deus pode usar essa forma para dar a resposta que você precisa. Ele também pode dar a resposta a você por meio de um vídeo. Você pode, de repente, acessar um vídeo que fala a respeito de um assunto e aquele vídeo trazer a resposta do que você está pedindo a Deus. Deus fala de várias formas. Quando você tem o Espírito Santo, ele te dá um toque dizendo: escute essa mensagem. Você vai saber que é Deus falando com você, porque o Espírito Santo vai testificar, vai confirmar em você que ele está falando com você. Procure uma igreja agora, que você se sinta bem, que você sinta que os pastores estão comprometidos em cumprir e obedecer a palavra, e que preguem que só Jesus deve receber todas as suas orações. Você não precisa fazer oração nenhuma a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem. O Salmo 115 esclarece que as imagens são obras das mãos dos homens.
têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam, pés que não andam, e aqueles que adoram as imagens se tornarão como elas. Você está vivo, você está viva e deve orar para Jesus, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou dos mortos e Ele intercede por todos diante de Deus. Então, ore exclusivamente para Jesus, porque Ele ouvirá e responderá. Deus abençoe a sua vida, a graça, a paz e todas as bênçãos do Senhor. Amém. E graças a Deus. Vamos fazer uma oração. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor criou os céus dos céus, o universo, criou o sol, a lua, as estrelas, e deixou tudo isso para nossa contemplação e para nos deixar maravilhados com a sua sabedoria e grandeza. Te agradecemos também por todas as coisas criadas nessa terra, pelos animais, pelas árvores frutíferas, pelas tantas bênçãos que recebemos nessa vida e que podemos olhar na natureza e ver a sua grande e poderosa mão. Te agradecemos pela sua bondade, porque o Senhor se revelou e enviou Jesus para nos dar a salvação. Te agradecemos pela vida, pelo alimento, pela saúde, pela família, pelas vestes, pelo trabalho, pelos estudos, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, pela chance de aprendermos mais dia a dia com a meditação na sua palavra e com essa revelação do valor dos salmos como uma forma de aprofundar a nossa comunhão com o Senhor. Porque o Senhor fala que está conosco em todos os momentos, principalmente nas nossas angústias e desafios, para nos ajudar e nos ensinar. Te pedimos que o Senhor permaneça sempre conosco nessa vida até chegarmos na vida eterna e que possamos estar eternamente com o Senhor. Amém e amém.